Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos com o Docker, conhecer um pouco mais sobre o Dockerland e o mundo dos containers. Então, nesse vídeo eu vou tratar da parte mais hands-on, como funciona, como é que é o mundo do Docker na prática. Então, basicamente eu vou mostrar como é que a gente vai lidar com imagens, com containers, com networks, as redes e os volumes. Como é que cada um desses conceitos, eles estão implementados na prática. E para isso, eu vou começar falando um pouco sobre o ecossistema do Docker novamente. Falei no vídeo anterior sobre o Docker Hub, que é o Registry, mas e aí como é que eles interagem? Então tem uma síntese nessa imagem que eu achei fantástica, é muito bem feita. Que é, o que é que acontece aqui? Olha só, a gente já viu o que são imagens, containers, A gente não viu o que é isso aqui, Dockerfile, mas é algo super comum e recorrente dentro do ambiente do Docker, que a gente deve falar em outro momento, mais fundo sobre isso, mas gravem esse nomezinho Dockerfile, vocês vão ver ele várias vezes aí, quando a gente vai trabalhando com imagens, tanto na criação como na instanciação, ele tem um papel fundamental dentro do Docker. Mas vamos focar aqui agora nas partes envolvidas. Então a gente tem o nosso PC, nosso sistema operacional hospedeiro, e a gente instala o Docker. Quando a gente instala o Docker, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode baixar imagens, a gente pode pegar imagens do Docker Registry, que é o registry, que é o repositório central do Docker. Então para isso ele realiza um pull. Então é também similar à ideia de um sistema de controle de versão. Tanto é que tudo que está aqui no registry ele é atualizado, Lembra que a gente buscou lá e tinha uma versão do Nginx atualizada 17 minutos atrás, por exemplo. Então, à medida que as imagens são atualizadas, a gente também pode atualizar elas localmente. Então, o conceito-chave importante é o quê? A gente ter a atualização do download, baixar as imagens e depois poder atualizá-las à medida que existe algum tipo de bug fix ou atualização daquela imagem, para a gente poder estar sempre atualizado. Então as imagens elas estão lá no registry, a gente faz um pull e pode armazenadas localmente. Então isso vai ser feito ou manualmente, ou a gente ordena o Docker para fazer isso, ou a gente isso acontece por um requisito, que a gente vai pedir o Docker para fazer, como por exemplo já rodar um determinado container. Ele vai verificar se existe realmente essa imagem do container que você está pedindo para instanciar localmente ou não. Se não existir, ele vai puxar ou vai atualizar. E cada versão ela tem uma tagzinha que vai sinalizar qual a versão que você está localmente e poder comparar com o que está lá remotamente no Docker Hub. Então, olha a interação que acontece, A gente roda, quando a gente faz um run das imagens, a gente cria o container e o container, por sua vez, uma vez instanciado, ele vai poder ser parado, poder ser iniciado, poder ser reiniciado, assim como a gente fazia lá nos serviços com Bare Metal, na unha. Então a gente tem esse gerenciamento dos containers e quando a gente quer herdar os containers, quer herdar criar uma nova imagem, por exemplo, a gente vai instanciar o container, trabalhar em algo novo com ele, fazer o commit e gerar uma nova imagem, que pode ser submetida, pode ser feito um push lá para o Docker Registry para ser utilizada por mais pessoas, por exemplo, Ou não, a gente pode ficar com ela localmente. Foi exatamente o que a gente fez lá com o Catará, A gente fez uma imagem nova, utilizou ela localmente, e tal, beleza, cada um faz o seu, pode deixar lá. Ou a gente poderia ter feito uma imagem e feito o push lá para o repositório e cada um baixava essa imagem já automaticamente, tá? Mas como a gente está no hands-on, na mão na massa, é importante a gente, cada um fazer e experimentar. O que a gente não viu é que cada imagem, inclusive a do Catará, tem um Dockerfile. O que é o Dockerfile? Ele é basicamente uma receita, uma lista de comandos que a gente vai utilizar para que uma imagem possa ser efetivamente construída e depois instanciada. Então é um algoritmozinho, uma receita em que vai conter vários comandos necessários para que aquilo que a gente está esperando que aconteça quando instanciar um container
de fato aconteça, né? Então, isso é como o Docker é estruturado, né? De uma maneira muito bem organizada, muito bem planejada, e a gente só precisa entender essas partes para poder fazer uso. Por último, pessoal, a gente pode fazer backups, né? Pode fazer backups do que acontece, né, nas imagens e salvar elas, né, e depois carregá-las de volta para poder ter sempre uma redundância, ter sempre uma segurança no que a gente vai estar trabalhando. Então, veja que esse ecossistema aqui é muito completo, né, e a gente vai se inteirar cada vez mais dele. Então, o que é que efetivamente é? Se a gente olhar, né, de uma maneira mais, uma lupinha um pouco mais, né, uma visão de peixe melhor, ele é um sistema cliente-servidor, né? Aqui eu fiz um PS, né, na minha máquina, vocês podem fazer de vocês aí, AUX, grep docker. O que é que aparece aqui? O dockerd, né, que é basicamente o daemon do Docker que vai estar recebendo vários dos pedidos que a gente faça na linha de comando, né? Tudo que a gente faz na linha de comando, a gente na verdade está executando um cliente, né? O dockerd é o servidor e o Docker é o cliente, né? Então quando a gente digita Docker na linha de comando, é um cliente do dockerd, né? Onde a gente vai fazer nossas operações, vai criar alguma coisa, vai parar alguma coisa, vai solicitar alguma coisa para que ele realize, né? Então tudo passa por ele e tudo passa pelo Docker Hub também, né? O registry, o repositório de imagens, que a gente já viu aí em outro vídeo, né? E importante sempre lembrar dele, ter essa referência. Então beleza, a gente começa lidando com o quê? Com imagens, né? Olha só como é que é a saída do image, né? Docker image. Se a gente olhar aqui, né? Se a gente não dá parâmetro nenhum, ele mostra quais são os parâmetros, né? Então a gente pode fazer o que com a imagem? Pode fazer um build, pode olhar a história dela, importar, inspecionar. Cada comando desse, né, tem uma descrição, mas vou focar em alguns nesse vídeo para ele não ficar muito extenso, tá? Que é justamente o ls. O prune é interessante para a gente remover, né? Muitas vezes quando a gente começa a trabalhar com bastante coisa, muitas coisas vão acumulando e fica meio que um lixo, né, no seu repositório local. Ó, o pull e o push, que a gente viu lá na imagem, né? Vai jogar no registry, vai puxar dele. O RM para remover, né, e para salvar algum conteúdo, aquela parte do backup, né? A gente fazer backup, etc. Para poder transitar com essa informação de maneira mais simplificada. Okay? E aqui é para a gente criar um versionamento, né? A ideia de fazer sempre o versionamento está presente aí no ecossistema do Docker. Okay? Então, se eu olhar aqui, ó, Docker Image ls, por exemplo. Olha a quantidade de imagens que eu já tenho aqui, né? Eu tenho um Alpine, tenho um Catará, Quagga novo. Essa aqui foi as imagens que a gente fez customizadas, né? Então tem uma série de imagens aqui que eu comecei a trabalhar e usar com elas, né? Como Python, Nginx, etc. Tudo coisas que eu trabalhei localmente aqui, né? Eu puxei lá do repositório e ele jogou aqui, tá? Então interessante a gente tá mexendo, né, com a linha de comando. Opa, isso aqui é outro. Opa. Onde é que estamos aqui? Perdão, gente, eu acabei de perder minha tela, foi aqui. Então, a gente viu as imagens agora, né? Então, como elas podem ser, né? O que é que a gente pode fazer com as imagens, né? A gente pode fazer um pull direto, então a gente vai lá no Docker Hub, escolhe qual imagem a gente quer baixar, por exemplo, e simplesmente faz um pull, né? Onde ele vai simplesmente baixar. Ou se a gente quiser já, né, por exemplo, executar, tentar instanciar um container, a gente faria um comando como esse aqui, o docker run, e ele já iria automaticamente baixar, né? Então, por exemplo, se eu fizer, deixa eu buscar aqui uma outra imagem, deixa eu ver o que é que a gente tem aqui lá na tela. O que é que nós temos aqui? Se eu quiser, por exemplo, instalar o Ubuntu, vamos pegar uma imagem como o do Ubuntu. Se a gente fizer docker run Ubuntu, o que ele vai fazer? Ele não encontrou localmente, né, essa imagem, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar baixar, né, essa imagem para deixar ela armazenada localmente. Então ele contacta o registry, né, o Docker Hub, e vai
automaticamente baixar todo, não só o Ubuntu, mas se ele depender de alguma outra imagem, né, ele vai puxar as dependências também, assim como qualquer ambiente, né, de repositório, né? Então ele vai baixando cada elemento aí da imagem e vai deixar ela armazenada localmente. O que a gente vai fazer depois é só utilizar instanciar, né? Fazer isso. Então você vê que agora já tem uma imagem, né, do próprio Ubuntu, né? Lembrando que aqui não tem kernel, né, pessoal? Aqui é só biblioteca, é só dependência, só estrutura de arquivos e pastas. É um ambiente isolado do Ubuntu. Então, se algum software que a gente vai utilizar depender do Ubuntu, né, da estrutura dele, beleza, a gente pode, né, rodar ele dentro desse ambiente, ok? Então, essa é uma das vantagens da gente trabalhar aí com esse ambiente, com esse ecossistema. Então, a gente tem uma forma de listá-las, né, como eu já mostrei, só basta colocar Docker Image. A gente pode remover, né, Docker Image RM. Então, se a gente vier aqui e fizer Docker Image RM Ubuntu, ele vai dizer o que? Não dá para remover, por quê? Porque eu rodei, né, gente? A gente instanciou aqui, ó, Docker Run Ubuntu. Então, se a gente olhar, ó, adiantando um pouco a parte de containers, que tem muita relação já com isso, ó, containers, o que é que a gente pode fazer? Pode listar ele também, né? Então, Docker Container ls. Por que não voltou nada? Porque aqui ele só mostraria os containers que estaria rodando, né? Como ele não está rodando, a gente mostra um "-a" para mostrar mesmo quem está parado, né? Então, ó, foi criado, mas saiu, né? O status dele é o que? Ele saiu, ele foi terminado. No entanto, ele fica como se estivesse rodando ainda, né? Porque a gente não parou explicitamente. Então ele fica meio que suspenso ali, background, né? Então Docker RM container RM Ubuntu primeiro, né? Então a gente meio que vai parar ele, né? Vai remover ele. Será que ele vai achar pelo Ubuntu? Veja que existe o nome da imagem, existe o nome do container, né? Então o nome da imagem e o nome do container pode ser que dê algum conflito, né? Por exemplo, não tem container com o nome Ubuntu. De fato não tem, porque o nome do container é Objective Jennings. Então, Objective Jennings. A gente removeu agora o container. Agora se a gente voltar para lá, ó, fizer RM Ubuntu, aí sim a gente consegue remover a imagem. Percebe? Então são esse tipo de interação aí que a gente vai começar a dominar com os containers, né? A gente pode herdar as imagens, não pode? Então a gente viu isso lá no vídeo com o Catará, onde ficou muito bacana, né? Ficou muito legal assim a gente trabalhando com o ambiente do Catará. E a gente fez uma imagem separada, né? Depois utilizou ela no pequeno lab. Elas podem ser atualizadas, então a gente viu ela sendo feita também nesse vídeo. E elas podem ser criadas, né? E aí vai envolver a estrutura do Dockerfiles, que é além do escopo aqui desse vídeo, mas basta a gente ter uma noção bem clara disso aí, tá? De como ela é estruturada, ok? Então veja que se a gente vai de imagens para containers, a gente tem uma estruturação também similar, né? Se a gente digita Docker Container, vai aparecer as opções que a gente pode fazer, o que cada uma delas faz, né? Mas a gente vai utilizar algumas dessas opções para trabalhar, como o ls a gente já fez, né? Se eu quiser matar o container, efetivamente dá para fazer. Se eu quiser rodar um comando nele, né? Então isso tudo a gente vai visualizar aqui dentro dessa seção. Então, container ele é o que, gente? Ele é sempre uma instância da imagem, né? Então quando a gente inicializa ele, né, o Docker ele tem um container especial, né, feito só para a gente entender como é que o Docker funciona, que chama Hello World. Como é que seria o Hello World? Docker Container Hello World. Opa. Docker Run, né? Ele não localizou essa imagem, então ele vai fazer o quê? Vai baixar do repositório também, né? Então aqui ele vai querer mostrar essa dinâmica aqui, né? Essa dinâmica que a gente viu aqui, ó. Olha só. Aqui também dá para ilustrar. O que é que acontece com o Hello World?
a gente tá no engine, né? Tá aqui, a gente fez isso aqui. Ele vai lá no registry, né, do Docker Hub, olha a versão final, o tagzinho dele, ó, a última, latest, última, dessa imagem, né? Ela tá ligada a esse repository library, pega a imagem, baixa, joga no nosso repositório local e depois roda, né? Porque a gente pediu para rodar, Docker Run. Eu até fiz... Opa, deu um erro aqui. Acho que é só run, né? Docker Run Hello World, isso aí. Aí o que aconteceu aqui, ó? Ele dá um retorno Hello World from Docker, essa mensagem mostra que sua instalação está funcionando ok. Para gerar essa imagem, o Docker fez o quê? O client, né, que é nossa linha de comando aqui, contactou o daemon. O daemon foi lá e puxou do registry, lá no Hello World. Aí ele criou um novo container da imagem, né, ou seja, instanciou, né, e executou. Né? Ou seja, quando ele executou, ele jogou essa saída, que é o que a gente está lendo aqui. Né? Então, isso é uma coisa bem simples, mas que mostra como é que é a dinâmica do Docker. Né? Aí ele até sugere, para tentar alguma coisa diferente, mais ambiciosa, tente fazer isso aqui, Docker Run -it Ubuntu Bash. O que será que isso faz, pessoal? Se a gente olhar aqui, ó, isso é uma das opções que a gente colocou aqui. Ó. Ele pode ser listado, pode ser acessado via shell, por exemplo, né? Docker Run. Então, eu até botei aqui, o Docker Run Alpine, só que seria com outra imagem. Ele pediu com Ubuntu, né? Mas tanto faz. Essa ideia de IT é Interactive Terminal, né? E para rodar um comando dentro do container, ou seja, e aí como é que a gente imerge no mundo, né, do container? Se a gente for fazer isso aqui, Docker Run -it Ubuntu Bash, ele está dizendo o quê? Rode este container e rode este comando dentro do container, ou seja, a gente vai meio que acessar o container internamente, né, a partir disso aqui. Então, se ele não encontrou a imagem do Ubuntu, por exemplo, ele vai novamente baixar essa imagem, né, e vai fazer o quê? Com que a gente rode essa imagem e rode o bash, né, que é o terminal, que é a linha de comando dentro do próprio container. Então a gente meio que está acessando a linha de comando desse container. Então puxou, né? Baixando as informações aqui. Ele está baixando de novo porque a gente removeu, lembra? A gente tinha apagado aí o container, então ele está baixando novamente para a gente, uma vez que a gente tinha removido ele completamente. Então, ó, você vê, já aqui era meu terminal no meu sistema hospedeiro, no meu Ubuntu aqui que está rodando no meu notebook. E agora eu tenho um outro terminal, root arroba, isso aqui é o container ID, é o identificador do container, né? E a gente olha aqui dentro dele, ó, tem uma estrutura inteira, né, de sistema operacional todinha, né, toda ela por aqui, normalmente, certo? Mas não tem, por exemplo, um ambiente de kernel, né? Você vê que o boot /boot aqui tá vazio, por quê? Porque não tem kernel, né, pessoal? Não tem kernel aqui. Então não fazia sentido ter um kernel, já que isso é um container e não uma VM. Mas isso vai dar, né, fica claro que isso aqui diferencia os containers das VMs, ok? Então isso é uma ideia aí já bem poderosa que a gente começa a ver na prática, né? Então os containers eles podem ser listados, né? Como a gente já fez. Se ele está rodando efetivamente, a gente pode fazer um PS, assim como a gente tem um PS do sistema operacional, então um Docker PS. Se a gente não está vendo nada, né? A gente pode ver porque eles saíram, foram derrubados. Então se a gente deixasse aqui, né, o nosso bash aqui rodando, e eu abrir esse outro terminal, vai dar para ver aqui, ó, Docker PS. Opa. Como eu estou como root lá, né, o Docker sempre exige root. Então ele está rodando aqui, tá vendo? Justamente porque é um processo que está rodando, nesse caso aqui, interativamente. Mas se a gente estiver rodando um serviço de rede, ele vai estar lá no loopzinho infinito dele e vai aparecer aqui também como um processo que está rodando. Ok, gente? Então, isso aí é importante para a gente
começa a interagir com a linha de comando do Docker, né? Que Docker Land. Então Docker PS, Docker LS, né, para a gente listar tanto os containers que estão aí rodando ou parados, né? E a gente lembrar, né, que a instanciação sempre ocorre a partir do momento que a gente ou pede diretamente, né, ou a gente só aqui na verdade, só corrigindo aqui, é Docker Run, né? Docker Run Hello World, já vai atrás. Então a gente pode parar também o container, né? Efetivamente, Docker Container Stop. Eu parei esse container que estava num bash interativo, a gente acabou de parar ele. Eu rodei aqui, né? Eu parei a partir do momento que eu terminei aquele processo interativo, né? Que foi o exit, né? O bash, a gente saiu do bash, mas eu posso parar. Então se eu estou aqui, Docker ps, né? Então sudo Docker stop, e aí a gente precisa só identificar qual é o nome, né? Beautiful. Esse nome é atribuído automaticamente, né, gente? Então a gente pode fazer uma parada dele de maneira externa, né, utilizando o próprio daemon, certo? Então é isso, é um universo aí familiar, né, ligeiramente diferente da gente, mas bem familiar aí, né? Então listamos, removemos, né, em outro momento. Esse aqui é um comando interessante da gente sacar. Por exemplo, quando começa a trabalhar com muita coisa, a gente pode simplesmente, em vez de estar removendo individualmente, a gente pode fazer um prune, né? Tanto na imagem quanto no container dá para fazer isso, tá? Onde ele vai pegar tudo que não está utilizado e vai remover, né? Vai limpar, né? E a gente pode acessar, né? O Docker Run, como a gente fez aqui, o que aconteceu, né? A gente fez o Alpine, a gente fez com Ubuntu, né? Então a gente fez, por exemplo, rodou um comando lá nele, né? Aqui gerou uma saída, por exemplo, né? A partir do que a gente rodou. Então, ao invés de rodar o ls-l, a gente rodou o bash. Mas qualquer comando que a gente quisesse rodar dentro do container seria nesse mesmo formato, ok? Então veja que aqui não tem o Interactive Terminal, né? Justamente porque a gente só quer olhar algo que está dentro do container, né? Docker, né? Se a gente fizer aqui Docker run Ubuntu ls-l, a gente está listando, né, a estrutura de arquivos e diretórios do próprio container. Joia? Então, basicamente é isso aí que a gente pode lidar com containers, né, essencialmente. Então, gente, o que é que sobra para a gente? A gente lidar com redes e lidar com volumes, né? Mas isso faz mais sentido quando a gente tem mais de um container, né, trabalhando. A mesma estrutura, tá? Network, por exemplo, né? A gente vai poder conectar um container, uma rede, né? Criar, desconectar, listar quais são as redes, né? Pode remover também, pode limpar as redes que não estão sendo usadas, por aí vai. Mesma estrutura, né, que a gente tem, assim como os volumes, né? Então, o que é o volume, né? É meio que o HD virtual que é criado ali para o Docker, né? Então, a gente cria e à medida que instancia uma máquina, ele vai criar um volume automaticamente, né? Então, a gente pode, desde olhar, inspecionar o que é que tem ali, até listar quais são os volumes, né, a removê-los também. Então, é meio que ligado ao modelo, né? Quando o container é criado, ele possivelmente vai ter essas duas entidades associadas. Agora, faz sentido olhar isso isoladamente? Em termos de redes, geralmente não, né? O que é interessante para a gente entender na parte de redes? Na minha opinião, né? Meu entendimento. As interfaces de redes elas já são criadas quando a gente instala o Docker, né? Se você fizer um ifconfig aí local, você vai ver que ele tem o Docker 0. Esses números aqui em hexa e tal, meio aleatórios, eles vão representar algum tipo de interface virtual que você vai conectar
com os containers, né? Então ele vai gerando isso no seu sistema hospedeiro para que quando a gente instanciar lá nos containers isso tenha a sua função associada, né? Então são criadas redes virtuais à medida que a gente instancia os containers, né? E elas podem ser criadas separadamente, podem ser associadas, então tem toda uma estrutura para isso. E os volumes também no mesmo sentido, né? Criar, inspecionar, listar, remover o que não está sendo usado, né? E remover individualmente um determinado volume, né? Então é onde a gente vai armazenar os dados, né? Então se a gente der uma fuçada aqui para fechar nosso vídeo, a gente olhar, tem Docker Volume, então ele vai mostrar aqui Docker Volume ls, perdão que eu estou sem root aqui, né? Então aqui, ó, local, isso aqui foi possivelmente criado pelo quê? Pela máquina que a gente instanciou há pouco, né? Esse volume está associado a ela. Sudo bash. Eu gosto mais de trabalhar diretamente como root, né? Para a gente não ficar digitando sudo o tempo todo. Então a gente vê aqui, né? Se a gente olhar, tem vários containers aqui, mas poucos deles a gente utilizou agora, né? A maioria eu tinha rodado anteriormente. Se a gente olhar tanto as redes quanto os volumes, né? Docker Networks. ls, aí tá aqui, ó. Network ID é o nome da rede, o escopo, o driver. Então isso aqui, essas redes vão estar associadas a determinados containers, né, que estiverem rodando. E a gente vai poder também, né, em um ambiente mais complexo, observar onde é que essas redes interagem, né, permitem a interação entre os containers. Então isso aqui vai fazer mais sentido nessa parte aqui, ó, da composição de containers, né? Quando a gente roda vários containers de uma vez e faz uma interação entre eles, ok? Então, gente, espero que tenha ficado aí bacana para vocês entenderem e terem um primeiro contato com o Docker, né? Com todas essas entidades aí, todos esses conceitos, e vocês tenham percebido aí como é que interagem entre essas entidades, como é que a gente instala, remove, instancia um determinado container, ok? E em outros vídeos a gente vai sair aprofundando em determinados aspectos relativos a esses conceitos, né? Fazendo nossas práticas e vários projetos aí para irmos evoluindo com relação a isso, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço, até a próxima.